Bom dia, pessoal! Tenham todos um bom dia. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e hoje é segunda-feira. Eu desejo a todos uma ótima semana e essa semana, pessoal, eu vou estar falando das gerações dos análises, tá? Essa semana eu só vou falar dos análises. E o tema de hoje é a escola dos análises. O objetivo da nossa aula é abordaremos o desenvolvimento das concepções da escola dos análises a partir de 1929, na França, a fim de compreender suas inovações no âmbito da historiografia. Então fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar por dentro da história. Vamos lá, o surgimento dos análises. Nosso objeto de reflexão nesta aula será a corrente historiográfica que foi denominada de Escola dos Análises. Então, a Escola dos Análises foi uma corrente historiográfica. Ela surgiu, como que surgiu a Escola dos Análises? A Escola dos Análises surgiu a partir de um grupo na Universidade de Estrasburgo, na França, que tornou públicas as suas ideias inovadoras em 1929. Então, a Escola dos Análises surgiu a partir de um grupo de estudantes de uma universidade de Estrasburgo, na França, que eles tornaram as suas ideias públicas. E as ideias desse grupo de estudantes eram ideias inovadoras, tá? Então foi aí que surgiu a Escola dos Análises. Foi com esse grupo na Universidade de Estrasburgo, na França, que tornou as suas ideias públicas, ideias inovadoras. Em 1929, que foi o ano que surgiu a Escola dos Análises, por meio do lançamento da revista Análises, que foi por meio do lançamento da revista Análises de Histoire Économique et Sociale. Segundo José Reis, essa universidade constituiu um meio intelectual dos mais fecundos, e isso se deveu à política do governo francês, que após a Primeira Guerra Mundial investiu nessa instância acadêmica com a finalidade de reinserir a região na qual estava localizada, a Alsace-Lorraine, na cultura francesa, visto que a mesma se tornará profundamente alemã durante o período de ocupação na época do conflito armado. Professores muito capacitados em todas as áreas, entre os quais juristas, filósofos, historiadores, geógrafos, economistas e sociólogos. Neste ambiente, desenvolveram seus conhecimentos numa perspectiva interdisciplinar. No diálogo com estudiosos das várias áreas, historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre, principais representantes da corrente dos análises nos primórdios, tomaram contato com suas críticas em relação à historiografia tradicional. Especialmente, os sociólogos nutriam grande aversão à condução dos estudos na linha metódica positivista, que ainda imperava nos principais centros acadêmicos franceses. Adeptos, ou seja, a palavra adeptos significa seguindo ou defendendo. Então, seguindo ou defendendo as ideias dos franceses, seguindo ou defendendo as ideias
do francês Émile Durkheim e do alemão Max Weber, esses sociólogos tornaram-se a principal fonte de inspiração para os novos historiadores. Hobsbawm chama a atenção para o fato de que na França a influência marxista na transformação da historiografia moderna foi relativamente pequena, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, devido à penetração notadamente lenta e tardia das ideias marxistas em qualquer setor da vida intelectual do país. Entre o final do século XIX e o início do século XX, intelectuais como François Simian e Paul Lacombe já tinham travado grandes debates com os historiadores tradicionais por meio de revistas como a Année sociologique e a Revue de Sciences Histoire. Muitas discussões se deram com Lanlot e Senhobos. Principais divulgadores das concepções metódicas por intermédio de seu manual Initiation aux Études Histoire. Outro nome a ser ressaltado no âmbito do grupo que muito influenciou os análises é o do filósofo Henri Baer, fundador da Revue de Sciences Histoire e organizador de uma coleção intitulada de Evolution Humanité, que envolvia uma equipe de intelectuais que tinham o objetivo de produzir uma história de caráter econômico, social e cultural. A forma como essa revista proclamou a junção da história com outras áreas do conhecimento inspirou aqueles que vieram posteriormente a desenvolver suas ideias em torno da historiografia a partir de 1929. Ou seja, pessoal, o grupo dos alunos da Universidade de Estrasburgo, na França, eles tinham as suas ideias inovadoras porque eles tiveram a ajuda, tá? Eles foram inspirados. Por isso que eles tinham as suas ideias inovadoras, tá? Porque eles foram inspirados. E eles tiveram a ajuda para que viesse a ser publicado as revistas, né? Então eles tiveram a ajuda, influência de alguns filósofos. Por isso que eles tinham as suas ideias inovadoras, tá? Ainda outro estudioso a quem também se atribuiu influência significativa junto aos análises é o geógrafo Vidal de Lablache, que esteve à frente de uma verdadeira escola geográfica francesa original e fecunda, que enfocava as relações entre o homem e a natureza de maneira inovadora. Que naquela época eles tinham, né, a escola geográfica. A escola geográfica francesa, ela era original e fecunda, ou seja, ela enfocava a escola geográfica francesa as relações entre o homem e a natureza de maneira inovadora. Era uma geografia humana que era defendida principalmente pela revista Annales de Géographie, que era publicada desde 1891. Os geógrafos ofereceram aos historiadores
nova inspiração para aquilo que fará a sua inovação maior em relação à produção histórica anterior e milenar, a sua concepção de tempo histórico. Através dela, o tempo dos historiadores encontra o espaço, perde seu ritmo vertiginoso e efervescente para ganhar espessura, densidade, profundidade e lentidão. Esse ambiente, portanto, determinou os rumos que Lucien Febvre e Marc Bloch tomaram em direção à publicação da revista na qualidade de editores e que se tornará o marco da oposição frontal à história metódica, o caráter interdisciplinar da publicação que expressa no comitê editorial do primeiro número, no qual estavam inclusos historiadores como Henry Hauser e Georges Spinaz, André Piganiol, Henri Pirene, Maurice Halboates, Charles East, André Siegfried, Albert de Mangian. Todos os contatos e as influências das outras ciências levaram então a um rompimento em vários sentidos com a historiografia tradicional. A concepção de que a história é conduzida por um sujeito plenamente consciente de seus atos, os indivíduos que se encontram à frente do comando dos estados, deu lugar a uma visão que a história é constituída de atitudes, na maioria das vezes inconsciente, de todos os homens. Abriu-se mão de que os historiadores devem se fixar em estudar os eventos, os acontecimentos singulares no âmbito de uma história nacional para defender a importância de se observar as estruturas que determinam a eclosão destes eventos. Então, o historiador ele tem que estudar os eventos, os acontecimentos singulares no âmbito de uma história nacional, ou seja, da nação. E o historiador tem que defender a importância de se observar as estruturas que determinam a eclosão destes eventos. Ele não só vai estudar os eventos, como também ele vai defender a importância de se observar, né, as estruturas que determinam a eclosão destes eventos. Abandonou o pressuposto do tempo cronológico linear e irreversível, recusando o evolucionismo progressista. É importante que reflitamos sobre, digamos, a bem-sucedida assimilação das críticas oriundas das outras áreas à história que era produzida pelos tradicionalistas. Kairi Jabinet defende que, se a sociologia e a geografia inspiraram um outro modo de pensar a história, é preciso também ter em conta, nessa renovação, as profundas transformações dos anos 20. Após a guerra, a história torna-se alvo de duras críticas, talvez em consequência de sua posição dominante nas vésperas da conflagração e de seu papel na afirmação do sentimento nacional. François Dosse, por sua vez, procura associar o pleno desenvolvimento das novas ideias ao contexto do capitalismo na época. Observa que as quebras dramáticas da economia capitalista em escala mundial, alcançando de um só golpe a América e a Europa, referindo-se à crise de 1929 com a quebra de Wall Street, levaram a um questionamento da ideia do progresso contínuo da humanidade em direção ao cúmulo de bens materiais e também deslocou o olhar dos aspectos políticos para os econômicos. O que cabe avaliar, acima de tudo, daqui em diante, em nossas aulas, são as direções tomadas no âmbito desta escola historiográfica, quanto às suas pesquisas e à escrita da história.
chegamos ao fim desta aula. Só que antes, eu quero dizer a vocês que ser crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional, ou seja, relacionado à razão, você questionar e analisar de forma racional e inteligente. Isso é ser crítico, tá? A escola dos análises é a transição de um modelo positivista para um modelo crítico. A historiografia tradicional, os historiadores eram apegados ao documento escrito. O positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico, ou seja, o conhecimento da ciência, seria a única forma do conhecimento verdadeiro. Tá, pessoal? Então é isso. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua companhia. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!